Graças e paz, queridos. Estamos agora presencial e online, dando início ao nosso culto dominical. Agora há pouco nós tivemos a nossa primeira EBD de 2022, não é? Onde estivemos falando sobre a carta de Paulo à igreja que se encontrava em Roma, né? A carta de Paulo aos Romanos. E foi muito gratificante, onde pudemos recordar e aprender algumas coisas bem interessantes. Quero convidar você a no próximo domingo estar às 18 horas aqui juntamente conosco, né? Onde estaremos aprendendo mais do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, igreja, aqui? Os irmãos, vamos colocar de pé. Você que está em casa, fique à vontade. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós te louvamos, meu Pai, pelo privilégio que temos de estar reunidos em teu nome. Meu Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado e nos tem feito em Cristo Jesus mais do que vencedores. Pai, continua falando aos nossos corações essa noite. Precisamos ouvir a tua voz, meu Pai. Permita-nos que nessa noite te entreguemos o nosso culto racional. Ó Deus, de maneira que tudo aquilo que viemos a fazer seja inteligível e de propósito para engrandecimento do teu nome, Senhor. Que esse é o nosso culto racional. Pai, fala aos nossos corações enquanto te bendizemos e te adoramos, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. De pé como estamos, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3. Quem achou diz amém? Amém. Vamos ver esse texto onde o encontro de Jesus com Nicodemos. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Olha, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar novamente. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Verso 5. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Os irmãos podem se assentar. O texto que nós lemos narra a história de uma autoridade, de um fariseu, que era autoridade entre os judeus, que vai ter com Jesus à noite, né, meio que às escondidas, para conversar com ele, e diz o seguinte para Jesus: mestre, nós sabemos que tu ensinas a parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Aí Jesus responde para ele: olha, eu te digo a verdade, que ninguém pode nem ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o verso 4, Nicodemo diz: mas como pode alguém nascer de novo depois de já ter crescido? Pode porventura voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Aí Jesus fala para ele, no verso 5: digo-lhe a verdade, ou em verdade vos digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne,
Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer e você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. O que nasce da carne é carne. Nós somos nascidos da carne, somos carne. Mas quando o Espírito de Deus vivifica-nos, aí nós passamos a ter em nós, passamos a ser selados com o Espírito Santo de Deus. Aí passamos a ter vida em Cristo Jesus. É interessante que Paulo escrevendo Paulo ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e aí Deus nos vivificou em Cristo. Amém? Glória a Deus. Que nós entendamos a necessidade do nascer de novo e que nós percebamos a mudança de atitude em nós para podermos declarar que verdadeiramente somos nascidos de novo. Não é? Dessa vez não da carne, porque nascido da carne nós já nascemos, não é? Mas nascido de novo no Espírito de Deus. Que venhamos a fazer as obras direcionadas pelo Espírito Santo de Deus que agora habita em nós. Amém? Quero aproveitar para fazer o convite e os avisos para vocês. Domingo que vem, às 19 horas, nós voltamos com as nossas turmas da EBD. Então você é nosso convidado, né, a estar aqui com a gente. As nossas EBDs nós não estamos transmitindo ainda, né? Mas, né, se você quiser vir nos visitar, procure o pastor Oséias e venha estudar com a gente e aprender com a gente, tá? E aos queridos da igreja, dia 30/1, nós vamos ter aquela reunião extraordinária anual, tá? Dia 30/1, guardem essa data, o pessoal aqui da igreja, tá bom? Queria convidar os irmãos do louvor, amém? Amém? Glória a Deus. Isso aí. Amém, igreja? Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos celebrar e adorar o nome do Senhor. E para Ele colocar um coração puro nós. Amém? Amém. Vamos cantar essa canção. Cria em mim, ó Deus. As palavras. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova o Espírito inabalável. Em meu Deus, em meu Deus, em meu Deus, um coração puro. Renova o Espírito inabalável.
nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Eu quero aprender com Deus. Eu quero aprender com Deus e não mais cometendo. Sei que não vai ser tão fácil.
ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos cantar do início, a único. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Pode levantar suas mãos e dizer: coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos somente a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Mais uma vez, coroamos a igreja. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Oh Jesus, nós te damos graças. Como é bom adorar o Senhor. Obrigado, Jesus. Louvamos com as Aleluia. nossas forças neste instante, Pai. Te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Estamos rendidos aos teus pés, Senhor. E viemos declarar essa noite: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. É Rei dos Reis, Rei dos Reis, e Senhor
Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. É maravilhoso louvarmos ao Senhor. É maravilhoso nós podermos elevar as nossas vozes e sabermos que somos ouvidos por Ele. Para nós cristãos, deveras faltam palavras para expressar quão gratificante é quando nós louvamos ao Senhor, porque nós entregamos para Ele a glória que lhe é devida e Ele, em meio às suas misericórdias, vem e nos limpa, vem e nos cura, vem e nos restaura, vem e traz paz ao nosso tão conturbado coração. Obrigado, Jesus. É maravilhoso estar na presença de Deus. Aleluia. Queridos, já foram feitos os avisos. Queria já, sem mais delongas, convidar o nosso ministrante dessa noite, o pastor Oséias, amém? A graça e a paz, igreja amada. Amém. Até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Amém. Motivo de alegria, irmãos, estar juntamente com toda a igreja nesta noite. E Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós, não é? Eu quero, neste momento, fazer uma oração com a igreja em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão precisados dessa oração. Que o nosso bom Deus, conforme a sua misericórdia, possa alcançar cada uma dessas pessoas. Vamos ficar de pé, vocês estão aqui no templo. Você em sua casa, você também pode orar conosco. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto público, para a honra e a glória de Jesus. Nós queremos orar neste instante por aqueles que necessitam de Jesus. Vamos unir a nossa fé? Amém, queridos? Pai amado, diante de Ti nós estamos na Tua presença nesta noite. Nós clamamos, Senhor, e conclamamos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Oramos por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão doentes, aqueles que estão numa cama prostrados, Senhor. Ó Deus, aonde esta oração chegar, aonde as pessoas estão me ouvindo, me vendo neste instante, que a Tua graça, que a Sua misericórdia possa repousar em cada um que nos assiste, que nos vê. Ó Pai, oramos por aqueles que nós sabemos que estão doentes, os irmãos da igreja, que haja recuperação plena da saúde, Senhor. Te apresentamos aqueles que estão acamados, aqueles que necessitam desta oração, porque nós cremos num Deus que sabe todas as coisas, e conforme a Tua vontade, Senhor, nós oramos para rogar misericórdia, para pedir misericórdia por aqueles que necessitam. Por isso, Senhor, nós já Te agradecemos, porque temos certeza, temos fé daquilo que cremos. Temos fé que o nosso Deus é um Deus que é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. Por isso nós Te glorificamos e Te abençoamos aqueles que precisam ser abençoados. E em Teu nome oramos, agradecemos a Ti em nome de
Jesus. Amém. Amém, Jesus. Poder sentar, igreja amada. É um prazer estar mais uma vez com a igreja. Nós estamos iniciando mais um ano, né? Já está quase acabando já o mês, né? Começou ontem, mas já está quase acabando, né? Já aproveito para saudar os amigos e irmãos internautas, que estão nos ouvindo, está na sua casa, onde quer que você esteja. Sejam bem-vindos ao nosso culto público. Também aos nossos visitantes que estão aqui hoje, são todos bem-vindas e bem-vindos em nome de Jesus, que estão aqui pela primeira vez. Muito obrigado de estar aqui conosco. Amém, queridos? Bem, sem mais delongas, eu quero compartilhar com os irmãos um texto, um sermão, tá? Abra as vossas Bíblias, aos Hebreus, o autor de Hebreus escreve a nós no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Hebreus. Nós vamos hoje falar sobre olhando para Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Vamos falar sobre esse assunto nesta noite. Hebreus, você de casa também pode abrir a Bíblia, você pode pegar a sua caneta para anotar os textos bíblicos. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. A maioria dos estudiosos se remete a esse autor dessa carta ao apóstolo Paulo, mas na verdade é um autor que nós não sabemos, até porque os estudiosos entendem que a linguagem seja talvez de um discípulo de Paulo, alguém que andou com Paulo, próximo de Paulo, por isso se atribui a ele. Mas o que mais nos interessa, além de saber quem é o autor da carta, é que essa carta aos Hebreus, né, ela é inspirada por Deus, portanto, é a palavra de Deus, e nós cremos nela e tudo que está escrito nela. Amém, queridos? Hebreus 12, 1, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o autor de Hebreus: portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E agora no versículo 2, vamos falar exatamente sobre esse versículo. Eu li o primeiro para dar entendimento. Tendo os olhos fitos, né, direcionados a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, se assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, queridos? Baixe a sua fronte. Senhor, obrigada por esta palavra, Senhor. Revela a nós a tua excelente palavra. Nós somos aqui como nós somos instrumentos seus para expor o Evangelho. Que o Espírito Santo de Deus que nos revela esta palavra, o mesmo Espírito que se encontrou com Paulo, revelou a Paulo, apóstolo Paulo, ao escritor de Hebreus, que nos revele hoje a tua verdade, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, a fim de que não possamos somente ouvir, mas queremos ouvir e internalizar esta palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender qual é a boa, perfeita vontade sua em nós, através daquilo que vamos falar hoje aqui, Senhor. Por isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, esta palavra que o autor de Hebreus nos revela, falando de olhar
para Jesus parece ser uma coisa fácil, mas não é. Porque se fosse fácil olhar para Jesus, talvez muitas pessoas estariam olhando para Jesus. Mas olhar para Jesus não é tão simples como parece aqui no texto. E eu quero junto com vocês refletir de que forma nós possamos olhar, devemos observar, olhar para Jesus. Então vamos entender biblicamente. Primeiramente, eu quero afirmar aos irmãos que sempre foi e sempre será tarefa do Espírito Santo fazer com que eu e você, a igreja, olhe para Jesus. O que eu quero dizer é que talvez por as nossas próprias forças ou próprias vontades, como pecadores que somos, nós não teríamos condições de olhar para Jesus, como esse texto está nos apontando de Hebreus. Mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter condições espiritual para olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E eu inicio dizendo que essa fé que move a sua vida, essa fé que te trouxe aqui hoje no culto dominical, é essa fé que eu quero dizer hoje, meu irmão, é sobre isso. Porque essa fé não pertence a mim ou a você. Ela foi gerada em nós pelo autor e consumador desta fé. Portanto, nesta noite, abra o seu coração e abra os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente para entender qual é a boa, perfeita vontade de Cristo em vós. Eu estava essa semana meditando em um livro, até citei para os irmãos já algumas vezes esse livro, que é o livro Olhando para Cristo. É um livreto pequenininho, acho que 40 e poucas, 70 e poucas páginas, não lembro bem, do autor John Charles Healy, que é o conhecido, famoso pastor conhecido J.C. Healy, que é um pastor reformado, não é? E eu li e aprendi, entendi que a frase, ele diz o seguinte, que a frase olhando para Jesus é útil. E é interessante lembrar que o termo grego, que na nossa Bíblia é em inglês, ou seja, é o que ele disse, né? A Bíblia dele é em inglês, porque ele é um autor inglês, J.C. Healy, tá bom? Mas é a nossa Bíblia. Significa, olhando para Jesus significa olhar. É encontrado no Novo Testamento, ou seja, traduzido literalmente em inglês, longing of, acho que é isso o termo. Ou seja, o que significa olhar para Jesus? Significa deixar de olhar para todos os outros objetos, deixar de olhar para as outras coisas e olhar para apenas um. E observá-lo com firmeza, fixar o seu olhar interno a Jesus. Então perceba que o autor aqui nos revela que olhar para Jesus não é no sentido de somente olhar, é perceber, é entender quem é Jesus. Porque nós não estamos olhando para qualquer pessoa. E nessa introdução, talvez quando você vai olhar para o seu esposo, ou a sua esposa vai olhar para o seu esposo, ou vice-versa, a gente olha no olhar, né? E a gente sente aquela ternura, aquele amor. Não sente, gente? Quem é casado aí? Não é? Mas esse olhar ainda é simplório, em detrimento a esse olhar para Jesus. Olhar para Jesus é abrir o seu coração, é abrir a sua mente, é compreender Jesus em nós. É curioso que nos evangelhos nós temos alguns relatos, eu vou citar um deles. Curioso. Certamente Jesus caminhava sobre as águas no lago de Genezaré. Pedro, o apóstolo Pedro, espantado e admirado, exclamou: se tu és o Senhor,
manda-me ir ter contigo por sobre as águas, está lá em Mateus 14, 28. Então Jesus ordenou-lhes que visse, mas que viesse, né, até ele. Mas à medida que o apóstolo caminhava em direção a Jesus, sentia que estava perecendo, ou seja, sendo tragado pelas águas. Foi quando Jesus bondosamente estendeu-lhes a mão, creio eu, aqui, que o problema do apóstolo Pedro de afundar nas águas naquele momento, é porque ele tirou o olhar de Jesus. Né? Ele tirou os seus olhos de Cristo e logo começou a afundar. Então é mais ou menos isso que o texto está nos dizendo nesta noite. Nós precisamos fixar o olhar em Cristo Jesus. A nossa vida, a nossa intensidade, quem você é, o que você faz, o que você pensa, precisa estar e precisa ter ligação com Jesus. Dentro dessa perspectiva de olhar para Jesus, eu quero compartilhar com a igreja 4 motivos de a gente olhar para Jesus. 4 pontos essenciais de como a gente deve olhar para Jesus. Primeiro, olhar para Cristo Jesus. Primeiro, o mais importante é olharmos diretamente para Jesus. E temos que olhar diariamente para a sua morte, como se fosse a única fonte de paz interior. Nós precisamos de paz interior enquanto a nossa consciência estiver adormecida, amortecida pelos desejos do pecado. Nós temos que buscar intensamente, deixar de buscar intensamente a paz falsa que o mundo dá, não é? E temos que buscar uma paz verdadeira que está em Cristo Jesus. O que eu quero dizer aqui nessa primeira parte de você olhar para Jesus? Primeiro ponto: quando nós olhamos para Jesus, Ele sendo o autor e consumador da nossa fé, Ele é a fonte inesgotável de paz. Quem precisa de paz, diga: eu preciso. Todos nós precisamos. Então quem acha que o mundo tem paz, se engana, porque a paz está em Cristo Jesus. É interessante que quando nós chegamos na igreja, nós falamos paz de Cristo Jesus. Alguém pode ofertar, cumprimentar e dar a paz a alguém sem ter? Tem sentido isso? Não tem. Mas quando nós nos propomos a dar a paz, paz do Senhor Jesus, paz de Cristo, paz perfeita de Cristo, é porque o nosso olhar não está olhando a circunstância que está acontecendo conosco, mas o nosso olhar está fixado em Jesus Cristo. Nesta noite a palavra é para que você possa olhar para Jesus e obter desse olhar paz. Esse é o primeiro ponto quando nós olhamos fixamente para Jesus. A paz que Jesus nos tem para nos dar é a dele, não é a do mundo. É a paz que a Bíblia nos revela. Ele é a paz. O segundo princípio, o segundo ponto que eu quero discutir com os irmãos e apresentar aos irmãos, melhor dizendo, acerca de olhar para Jesus, olhando para Jesus, é que se nós olharmos diretamente para Jesus, devemos olhar diretamente para a sua vida e a sua intercessão no céu. Ou seja, como a nossa principal provisão, força e socorro. Mais uma vez o texto deixa muito claro, irmãos. Se é que nós precisamos de algum socorro de Jesus,
se é que nós precisamos de providência de Jesus, nós devemos olhar para Jesus fixamente, atentamente, olhando para Jesus para obter esse socorro. Jesus é o socorro bem presente na angústia, aleluia. Devemos certamente sentir que precisamos da ajuda do Todo-Poderoso Jesus. Todos os dias nós precisamos dessa ajuda, desse socorro. Nós que somos verdadeiros cristãos, devemos pedir socorro a Jesus Cristo. Mesmo quando às vezes nós estamos cansados de caminhar, seja por uma situação familiar, seja por uma situação pessoal, espiritual. E eu falo com pessoas, pastor, eu estou tão fraco na fé. E às vezes a minha resposta é muito simples: você está orando? Como que eu quisesse falar, o seu olhar está para Jesus ou para as circunstâncias? Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Então, a ideia de olhar para Jesus é perceber que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, aleluias. O mundo precisa de Jesus Cristo. As pessoas precisam desse socorro bem presente. Nós só vamos obter esse socorro se nós olharmos para Jesus, a fim de que nós possamos vivê-lo, ou estar em Jesus, ou viver em Jesus. Eu disse para os irmãos que olhar para Jesus não é tão simples. Não é como você, por exemplo, nas manhãs, levanta de manhã, olha para o céu e diz: Senhor, eu estou aqui, obrigado por esse dia. Olhar para Jesus é muito mais do que isso. Olhar para Jesus é viver para Jesus. Olhar para Jesus é perceber qual é a boa, perfeita vontade dele em nós. É que a sua mente precisa estar baseada em Cristo Jesus. É entender de que a nossa fé tem um autor, tem um consumador, Jesus Cristo. Aleluia. Quando a igreja começa a olhar fixamente para Jesus, em todos os sentidos aqui, eu quero dizer, Ele nos dá provisão e força e socorro. Terceiro ponto que eu aprendo aqui é de que se nós olharmos diretamente para Jesus, nós devemos olhar diretamente para seu exemplo, como ele é, como nosso superior padrão de vida santa. Ou seja, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós temos que voltar a olhar para nós e perceber quem nós somos. Será que a nossa vida diante do Senhor, ela é santa, agradável a Deus? Ou é uma vida de desobediência a Deus? Falei para vocês que olhar para Jesus não seria tão fácil. Todos nós sentimos, eu creio que, saber que quão é difícil regular as nossas vidas, né? Quão irregulares nós somos em todos os sentidos. Ao mesmo tempo que estamos felizes, depois estamos tristes. Às vezes nós temos condições, às vezes não temos condições. Às vezes estamos em um momento de agradecer, às vezes não sabemos nem agradecer tanto assim. Nós somos inconstantes, irregulares. E aqui eu quero dizer o seguinte: quando nós olhamos para Cristo, Ele nos regula, aleluia. Ele nos dá uma vida padronizada nele. A nossa maneira de viver não é a que eu quero, mas é a que Cristo propôs a nós para viver. Ah, mas eu queria aquilo, mas a Bíblia diz que nós podemos aquilo. Ah, mas eu acho que assim, não.
achar é uma coisa, a Bíblia diz que é aquilo que nós temos que fazer. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus para nós, ela é um instrumento tão forte que ela tem palavra de vida eterna. Essa palavra é o nosso manual, é o nosso dicionário, é o nosso guia, é o nosso norte. Mas é só para a fé? Não, é para todos os aspectos das nossas vidas. É por isso que quem regula a nossa existência, quem subsiste em nós, ou melhor, nós subsistimos em Cristo, porque Ele é primeiramente, porque Ele nos formou primeiramente. Então o padrão que o Senhor Jesus quer para nós é que nós olhemos para Ele de forma coerente, que o nosso olhar seja um olhar verdadeiro, seja um olhar discipulador, um olhar cristocêntrico. Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? De que a igreja precisa olhar para Jesus, a igreja precisa perceber Jesus, a igreja precisa viver Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu poderia citar aqui com os irmãos várias circunstâncias que eu passei, e que talvez eu poderia citar situações aqui que vocês estão passando, por exemplo. Mas nada disso, nem a morte, nem a dor, nem as circunstâncias pode dizer quem nós somos perante a Deus. Agora, se nós estamos olhando para o mundo, se nós estamos rodeados de coisas mundanas, vamos fraquejar, vamos fracassar. Eu quero oferecer hoje, nesta noite, esse alimento para esta igreja nesta noite, dizer: Jesus, o autor e consumador da nossa fé, quer que você olhe para Ele com um olhar responsável, que você olhe para Ele vivendo uma vida em santificação, em um processo constante de santificação. Jesus está chamando você que está me ouvindo a olhar para Jesus. Ele te conhece. Quarto ponto. O porquê devemos olhar para Jesus. Quarto e último ponto. Se nós olharmos para Jesus, diretamente para Jesus, nós devemos ansiar a sua segunda vinda como a mais verdadeira fonte de esperança e consolação. Qual é a sua esperança no futuro? Ou melhor, o que o mundo apresenta para nós sobre a esperança? O mundo jaz do maligno, né? As coisas vão piorar em todos os sentidos, em doença, em sociedade, em política, em social, em cultural, tudo vai de mal a pior. Mas quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele nos dá uma esperança viva. E essa esperança não está aqui na terra, é a esperança que iremos partir para a glória e viveremos junto ao Pai, viveremos ao seio do Pai, viveremos em Cristo Jesus. Engana-se quem pensa só nessa vida. Eu quero hoje dizer aos irmãos e à igreja que a nossa preocupação não tem que ser só terrena, tem que ser espiritual, o porvir. Para onde iremos depois daqui? Depois que nós vamos morrer, para onde iremos? Para o céu? Para o inferno? Para onde? Muitas pessoas têm essa dúvida.
Mas nós, que estamos em Cristo Jesus, olhando para Ele, vivendo Ele, percebendo Ele, nós sabemos qual é o nosso destino e sabemos aonde está a nossa esperança. A nossa esperança não é no político A e B e C. A nossa esperança não é nos bens que nós adquirimos aqui na terra. A nossa esperança não é no fulano A, B, C e D. A nossa esperança é futura e é em Cristo Jesus. É a nossa segurança da salvação. Porque Cristo nos chamou, nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, agora, como servos e servas do Senhor, olhemos para Ele com um olhar de gratidão. Fixa o seu olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Antes mesmo de nós existirmos, Ele já era Deus e nos escolhera. Essa é a esperança. Porque se for por nós mesmos, nada. Nem o mais rico vai levar nada dessa terra. Ah, mas eu tenho milhões. Não leva nada. Morreu, enterrou, jogou a terra por cima, acabou. E a vinda? E o futuro? Vamos pensar nisso, igreja amada. Você de casa, reflita comigo nesta noite. Será que as nossas atitudes, será que a nossa vida, será que o nosso casamento, será que a nossa família, será que o nosso emprego está olhando para Jesus? Será que as nossas atitudes estão de forma em olhar para Jesus? Eu repito mais uma vez, eu disse no início que olhar para Jesus não seria tão fácil. Requer muitas situações para olhar para Jesus. E eu estou dando 4 coisas de como você olhar para Jesus. Creia em Jesus, viva Jesus, acredite em Jesus, trabalhe para Jesus, entregue a sua vida a Jesus, ore a Jesus, olhe para Jesus. Glória a Deus. Qual é a sua esperança? Se nós olharmos para Jesus, a nossa esperança é a vida eterna. Quem crê assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. É a vida eterna. Isso quem garante não sou eu. Não é a igreja que vocês congregam. É a palavra de Deus. O Verbo. Cristo Jesus é o santificador, é o Salvador. É o consumador, é o autor dessa fé. Não pense vocês também que nós vamos conseguir olhar para Jesus de forma natural. Não vamos conseguir. Somos falhos, somos pecadores. Mas se nós estivermos firmes em Cristo Jesus, Ele vai gerar em nós esta fé, porque Ele é o autor dessa fé. É Ele que nos garante a salvação. Abra comigo um texto, por favor. Malaquias, capítulo 7, versículo 7. Desculpa, falei Malaquias? Desculpa, obrigado. É Miqueias, gente. Olha, que me ajudou aqui, hein? Malaquias é um outro texto que eu estava explicando. É Miqueias, gente. Quem não tiver costume não vai nem achar Miqueias aí, né? Mas acha, tá aí. Na Bíblia. 7:7. Depois da onde, Letícia? Depois de Jonas. Enquanto você acha, vou dizer a vocês, Jesus é o autor. Quando olhamos para Jesus, e se olhamos para Jesus é porque Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Eu citei para vocês 4 pontos pelas quais nós devemos olhar para Jesus. Primeira, olhar para Jesus como a única fonte de paz interior. 2,
olhar para Jesus como a nossa principal provisão e força e socorro. 3, olhar para Jesus como nosso superior padrão de uma vida santa. 4, olhar para Jesus como a mais verdadeira fonte de esperança e consolação. Quem achou? Vamos ver o que o Espírito está dizendo. Miqueias 7,7, quem encontrou, diga amém. Amém. Eu, porém, olharei para o Senhor, e o que, gente? E esperarei no Deus da minha Salvação. O meu Deus me ouvirá. Quem crê nessa promessa, diga glória a Deus. Vou ler de novo. Eu, porém, olharei para o Senhor, olhar para Deus, e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Olha para Deus. O meu convite hoje para você olhar para Cristo Jesus. Ele tem a resposta para a sua dor. Ele tem a resposta para a sua vida. Eu quero finalizar esse sermão dizendo: você que está cansado, desiludido, sem esperança, achando que tudo está perdido, você ouvinte de casa, vocês irmãos que estão aqui, você que está correndo atrás de muitas coisas nessa vida, quero fazer um convite para você. Vem para Jesus. Vem olhar para Jesus. Você de casa que me ouve, você que vai me ouvir depois pelo YouTube, você que está aqui hoje presencialmente, vem olhar para Jesus comigo. Olhe para Ele e entregue-se. E deixe que Ele agora mesmo, Ele faça algo em que você perceba Cristo em vós. Não tire os seus olhos de Cristo, viva para Cristo. Ele é tudo na sua vida. Ele é o autor e consumidor da nossa fé, consumador da nossa fé. Nele tudo subsiste. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é tudo em nós. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele tem as chaves do inferno e da morte. Ele é o primeiro e o último. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Aleluias. Jesus é o bom pastor. Ele ainda é a videira verdadeira. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a nossa única esperança. Ele esteve morto e tornou a viver. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem e é o mesmo Deus hoje e sempre será. Aleluia. E nenhum outro há salvação a não ser em Cristo Jesus, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olhe para Jesus. Pastor, eu preciso ser salvo. Olhe para Jesus. Pastor, eu preciso de uma resposta agora. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Ele é a luz do mundo. E todos que o seguem não andam em trevas, mas têm a luz da vida eterna. Ele é a pedra angular. Ele é a rocha inabalável. Ele é aquele que nos ama. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o Deus e o Pai. Ele é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Quem crê assim, diga glória a Deus. Eu quero finalizar esse sermão dizendo para vocês: Jesus está
chamando, está convocando vocês a olharem. E não só olhar, como todo sermão disse, a perceber Ele, a amar Ele, a servir Ele, a viver Ele, Jesus Cristo. Você que está aqui presencial, baixe sua cabeça, por favor, vamos orar. Você de casa, ore comigo nesta noite. Que esta palavra possa dar bom fruto na sua vida. Aliás, que essa boa semente frutifique, né? Que ela cresça, seja germinada no seu coração hoje, a fim de que você possa perceber que Jesus vos ama. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu até aqui, Senhor. O Senhor nos ajudou, nos fez compreender, Senhor, que há necessidade de olhar para você, Senhor. Oh, Pai, Tu és o autor e consumador da nossa vida, da nossa existência. Senhor, o texto diz que nós olharmos para Ti, nós saberemos que a salvação vem do Senhor. E certamente o Senhor olhará para nós. Por isso, Senhor, nós clamamos: salva, Senhor, as nações, salva aqueles que estão perdidos, salva aqueles que estão contritos, Senhor. Que a Sua graça irresistível possa alcançar no mais profundo do abismo, daqueles que estão mortos, daqueles que estão mortos espiritualmente, daqueles que estão vivendo uma vida promíscua, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão doentes. Que o Teu amor, que a Tua graça salvífica alcance essas pessoas, e nós, os salvos, os regenerados, possamos continuar olhando para Jesus como nosso autor e consumador da nossa fé, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Senhor, aquele que nos ouve, seja alcançados pelo poder do Evangelho. É nisso que nós cremos e já agradecemos, porque já sabemos que Tu é um Deus que conhece, sabe. Tu és um Deus soberano que rege, que é o maestro desta terra, deste mundo, Senhor. Tu és um rei que governa esta cidade, esse povo. Oh, Senhor, eis aí o Teu povo escolhido, eleito do Senhor. Senhor, que possamos em Cristo Jesus olhar para Ti, Senhor, sem desviar o nosso olhar, mas fixar o nosso olhar a Ti, Senhor. Oh, Deus, nós Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, fique com esta palavra do Senhor Jesus. Que o nosso eterno e soberano Deus vos alcance, a fim de que você entenda, né, que Ele é Deus. Amém. Olhe para Deus, viva para Deus, fale de Deus, não é? Perceba Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nesse instante, nós vamos colher as ofertas do povo de Deus, aqueles que vão entregar suas ofertas, suas contribuições. Dê com alegria, dê com amor, por gratidão. Nós falamos aqui de que o objetivo da igreja não é arrecadar dinheiro, muito pelo contrário. O objetivo da igreja é glorificar a Deus. Por isso, até as nossas ofertas glorificam a Deus. Então nós damos por gratidão. Então, se você sente gratidão pelo que o Senhor tem feito na sua vida, pelo que Ele é, oferte, dizime, faça a sua parte em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Aqueles irmãos que nos ouvem pela internet e quer saber como doar, segue a gente lá no Facebook, no Instagram. Lá tem as informações de como você pode nos ajudar em nome do Senhor Jesus. Tá bem? Glória a Deus. Vamos orar? Então os irmãos já estão ofertando. Nós vamos agradecer aqueles que ofertaram e pedir a Deus misericórdia para Ele continuar nos sustentando, porque
Porque nós precisamos. Os dias são maus na igreja. Nós precisamos e carecemos da misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Pai, obrigado pelos ofertantes, pelos dizimistas fiéis, pelos aqueles que são gratos a Ti. Oh Deus, nós não damos por barganha ou por troca. Muito pelo contrário, nós damos para agradecer, porque até a nossa oferta glorifica a Ti, Senhor. Obrigado por aquilo que nós temos recebido aqui. E isso temos investido na sua casa, temos investido na construção do seu templo, Senhor. Por isso, nós te agradecemos por aqueles que têm ofertado com alegria, com amor. Os internautas, os amigos têm nos ajudado. Obrigado por cada vida, Senhor. Ainda te peço, Senhor Jesus, por aqueles que têm passado dificuldade, até na alimentação. Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe tanto, a fim de que nós possamos ter para nós mesmos, para as nossas famílias, e também saber repartir, olhar com um olhar de gratidão, um olhar de misericórdia para o próximo, e ajudar quem mais precisa. É isso que nós temos feito nesses 13 anos de igreja, e vamos continuar fazendo, Senhor. Por isso, o seu nome sempre é glorificado, e nisso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vamos encerrar o nosso culto. Eu quero dar mais alguns avisos, né? Porque início de ano a gente deixa bem explícito, né, o que vai acontecer, a nossa programação. Então, eu aviso aos irmãos que no dia 22 às 20 horas, não é? Na casa da irmã Lourdinha, né? Nós vamos retomar os encontros de mulheres. Amém, mulheres? Glória a Deus. Aviso aos irmãos, aos membros da igreja, que no dia 29, às 20 horas, na casa do irmão Oséias Andrade, vai ter o encontro de homens. Amém, homens? Amém. Tá bom. Tá certo? Aviso também aos irmãos que nós retomamos a nossa escola dominical, a nossa escola bíblica, desculpem, todos os domingos às 18 horas. Então se programe com a sua família, chegue mais cedo, né? A partir das 5h30 já está aberta a igreja. Então venha aprender de Deus, sempre dizendo que vai ser bem dinâmico esse ano, tá bom? Todos os domingos uma disciplina diferente, tá bom? Para não cair na rotina e também todo mundo participar, ok, gente? Vamos ficar de pé, você que está aqui no templo, você que está em casa, vamos orar comigo. Eu quero abençoar você com aquela bênção sacerdotal, não é? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Todos digam amém. Semana de bênção, todos a cumprimentar o irmão aí, coloque álcool em gel na sua mão, tá bom? Deus abençoe, gente. Semana de bênção, quarta-feira nós vamos retomar a nossa atividade na sala de oração, dia 19. Nós vamos retomar. Tchau, gente. Paz de Cristo Jesus. Deus abençoe.